Explicado um pouco sobre o uso da charge, né? Ela há uma crítica e estratégia desse gênero textual, esse gênero que sempre ele abrange o uso de linguagem expostas que a gente sempre vê no dia a dia, em frases, em palavras, até mesmo em questões que a gente sempre vê em redes sociais, né? Sempre a gente vê aqueles quadrinhos, a gente vê uma propaganda, que sempre há uma complementação de uso de charge. Então foi isso que a gente vem aprendendo daqui para cá, né? Esse gênero textual, uso de charge. Como foi explicado, a charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, né? O posicionamento editorial, o uso do veículo, né? A gente vê o dia a dia, como eu expliquei logo no início, é uma crítica carregada de ironia e que reflete situações cotidianas, né? O termo charge é oriundo, né, como francês charge, né, é o que significa carga, né, exagero e ataque violento, como aos postos de manifestações, ou pode ser dito assim também. As charges, né, relatam situações que é atualidade. Observamos como charge, como vocês viram, para frente Brasil. A gente dá umas postas, né? Podemos utilizar uma imagem bem, deixa eu ver, um Cristo Redentor, colocar e botar para frente Brasil, para que a popularidade não seja um preso, mas sim regam, né? Se levantem para prosseguir aquilo. Então, a colocação desse uso da charge. Por meio de charge, o leitor tem capacidade de compreender a dinâmica de acontecimentos ocorridos em todo o mundo, né? O chargista, como é chamado de profissional que desenha charges, né? Precisa estar inteiramente familiarizados com os assuntos jornalísticos, né? Claro que ele deve ler vários conteúdos, deve ser pegar conteúdo, pegar outro conteúdo e modificar e colocar conteúdo em cima daquele conteúdo que pesquisou sempre, vídeos, jornal em escrito, que é muito válido, e por imagem, né, que para conseguir retratar, né, e transmitir mensagem em um único quadro de elementos gráficos. Observamos que a característica da charge retrata a atualidade, é usada como uma notícia que retrata o fato social ou político de relevância, ou sentido de si que originam, né, a notícia jornalística, reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo, né? A charge também pode ser chamada de texto visual, né, em que utiliza um humor ao mesmo tempo em crítica. Como se alimenta da novidade, é tida como a narrativa efêmera, né, pode dar esse sentido. Caso não venha acompanhada como notícia, pode não ser compreendida pelo leitor, né? Então a charge ela tem que ser bem compreensiva para que o leitor saiba lidar o sentido do uso da charge. A charge política pode ser intimada de atualidade, a charge é plenamente utilizada no debate jornalístico que trata da política. É praticamente obrigatório o uso de aos jornais destinarem o espaços exclusivo, né, para a postagem do uso de charge, né? Como vemos, a população sempre reclamar sobre o uso de ônibus, a metrô, a utilização de veículos, né? Como a gente, qual demora de a gente esperar um ônibus, qual aquilo. A gente sempre vê notícias de jornais colocando posteriormente propaganda como celular, televisão e entre outras, daquele sentido que pode dar sim a charge. Observamos que uma charge Pasquim e no Brasil não seria diferente entre o exemplo icônico do uso de charge da política, que foi a publicação do Pasquim. Esse seminário circulou entre 1969, né? Em 1991, durante esse período da ditadura militar do Brasil, o Pasquim fez ácida crítica ao regime e nos anos 70 a parte da redação foi, né, no caso, foi presa por esse ato de demonstrar, né, ser aberto, claro, porque hoje a gente pode ser bem bastante aberto nesse sentido cotidiano, que é muito importante.
né? Então dá esse sentido a essa charge. Então uma complementação para a gente compreender, né? Como a gente veio para cá explicando e compreendendo mais, vou pedir para que vocês façam sua atividade complementar hoje no caderno de vocês, tá? O uso da charge, compreensão à linguagem e imagens e complementação de questões e perguntas, tá? Qualquer dúvida é só falar.